pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui no canal O Mundo da Matemática, trazendo mais uma aula sobre equação do segundo grau, trazendo, na verdade, a resolução de um exercício que já fizemos na aula anterior, só que fizemos pelo método da fórmula de Bhaskara, né? E agora, o mesmo exercício, vamos resolver por um outro método, o método da fatoração, tá certo? Quero lembrar também que caso você esteja assistindo esse vídeo e não ainda encontrou nenhuma aula que é decorrente daquilo que você está vendo em sala de aula, nenhum conteúdo ainda, logo teremos conteúdos de todos os anos escolares. Caso você tenha uma urgência, você gostaria de uma aula, de uma explicação de um determinado conteúdo, coloque aí nos comentários e logo a gente irá trazer esse conteúdo aqui no canal, tá bom? Vamos então aqui para esse exercício que já foi realizado utilizando a fórmula de Bhaskara. Como que a gente vai fazer esse exercício de equação de segundo grau incompleta de uma outra forma? Lembrando que a equação do segundo grau ela tem três termos. Ele tem o A, o B e o C. No caso da equação incompleta, pode estar faltando o coeficiente B ou o C. O A nunca pode estar faltando, eles sempre têm que estar lá porque ainda seja a equação do segundo grau. Isso eu já expliquei em todas as aulas aqui sobre a equação do segundo grau. Então vamos lá. Como que a gente faz aqui a fatoração? Vamos ter logo uma aula, logo que possível, uma aula sobre fatoração de expressões algébricas. Aqui a gente vai dar uma pincelada rápida, mas vamos ter logo, vamos ter aí no canal, uma aula dando uma ênfase maior sobre a fatoração de expressões algébricas. Como eu faço aqui? Bom, repara bem que nós temos dois termos na equação do segundo grau incompleta, certo? Nos dois termos, nós temos a letra x, ou seja, ela aparece aqui e ela também aparece no outro termo, ok? O que eu tenho que pensar? Bom, ela aparece nos dois termos, eu vou colocá-la em evidência. Ou seja, eu vou colocar ela mais em evidência e fazer com que os outros sejam termos complementares. Eu vou fazer x vezes alguém dentro do parênteses igual a zero. Por que eu coloquei o x? Porque é o termo que está a letra que está nos dois termos simultaneamente. Vamos lembrar alguma coisa? Algo referente à potenciação, e nós temos algumas aulas sobre potenciação aqui no canal, você pode até procurar. Vamos lembrar, para resolver isso aqui, existe a regra de potenciação da multiplicação de mesma base e da divisão de mesma base. Então eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 4, por exemplo, multiplicado por 2 elevado a 2, tá? Na regra de potência, quando eu tenho bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Esse tipo de exemplo que eu estou colocando aqui, nós temos aqui no canal, mas eu estou reforçando porque utilizaremos agora nesse exercício. Por isso eu disse que a potenciação é muito importante, porque ela aparece em outros conteúdos, tá? Depois de ter feito a soma dos expoentes, por ser uma multiplicação, eu resolvo aqui e dá 64. Muito bem. Se fosse divisão do mesmo exemplo, 2 quartos, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado ao quadrado, na regra em que tem multiplicação de mesma base, nós somamos, na divisão de mesma base, nós subtraímos os expoentes. Então esses dois conceitos vamos usar aqui. Vamos lá. O x ao quadrado, ele é resultado de x vezes x. Ou seja, são bases iguais, onde em cima não tendo nada é 1, e também aqui é 1. E na regra de potência, que eu acabei de explicar, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, vamos pensar que esse x ao quadrado é x vezes x. Então, se eu pegar esse x ao quadrado e dividir pelo x que eu coloquei em evidência, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse termo e dividir
pelo x que eu coloquei em evidência, e depois eu vou pegar esse termo e dividir pelo x que eu coloquei em evidência. Então, primeiro esse termo que é x ao quadrado, que eu acabei de falar, que é x vezes x. Se eu estou dividindo 2x por 1, eu posso cortar um e o outro de baixo, e o resultado vai dar o x que sobrou. Então, x ao quadrado dividido por x dá x, ok? Coloco menos. Agora, a divisão de 4x por x. Se eu tenho 4x e estou dividindo por x, aqui é muito óbvio, é muito simples. É só cortar os 2x, é como se eu estivesse dividindo os dois por eles mesmos, e sobra o 4. Ou seja, o 4x negativo dividido por x dá 4 negativo. Repare bem que se você fizer a distributiva aqui, ou seja, aqui seria distributiva. Se eu pegar o x que está fora e multiplicar pelos 2 que estão dentro, vou retornar na equação de cima. Veja só, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Ou seja, se eu multiplicar o número que está em evidência, que é o x, pelos dois termos que estão dentro do parênteses, vou retornar na equação de cima. Ora, e por que, professor, estou fazendo que a equação de cima fique neste formato? Você já vai entender. Então, eu vou apagar aqui. Então, na verdade, o que ocorre é o seguinte. Essa equação é a mesma de cima. Eu apenas fiz que essa equação fosse colocada na forma fatorada. Certo? É a mesma equação. Se você multiplicar o x pelos que estão dentro, vai retornar na equação de cima. E por que eu coloco desse formato? Vou explicar para você, presta atenção. Eu vou apagar esse meu rascunho e vou fazer assim. Pense numa situação do tipo, se eu tiver dois números A e B, só que são números que eu não os conheço, são desconhecidos. Mas sei que se eu multiplicar A vezes B, vai me dar zero? Pensa assim comigo, isso aqui é uma multiplicação. Eu coloquei em evidência o x para multiplicar pelos que estão dentro. Porque quando multiplico, retorna aqui. Então isso aqui é uma multiplicação. Pense no seguinte, se eu tenho A e tenho B, que números para mim são desconhecidos, mas sei que o produto deles, ou seja, a multiplicação entre eles, dá zero, a possibilidade para que um deles seja zero, ou A é zero, ou B é zero. Porque qualquer multiplicação que dá zero é porque um dos números que estão sendo multiplicados é zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Qualquer número, se você pegar o 2 e multiplicar pelo zero, zero. Se você multiplicar 1 milhão por zero, dá zero. Ou seja, se A vezes B dá zero, ou A é zero, ou o B é zero. Ou ambos é zero, porque 0 vezes 0 também é zero. Ou seja, vamos lá, se eu tenho A vezes B igual a zero, ou A é zero, ou B é zero, ou ambos são zero. Retorna para cá. Se eu tenho duas multiplicações, então é a mesma lógica de lá. Ou o x é zero, ou ele é zero, ou essa expressão aqui, x menos 4 é zero. Ou seja, se eu tenho uma multiplicação e já conheço o resultado que é zero, ou esse elemento aqui, que eu não conheço, é zero, ou essa expressão é zero. Ou seja, um dos resultados já tenho, da equação de segundo grau, x igual a zero. O outro eu vou obter isolando o x. Jogo 4 para lá, ele está menos, vai como mais, achei o outro resultado. Pronto. A equação do segundo grau está concluída. Ou seja, não necessitei de utilizar a fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, ela também me dá o resultado? Sim, ela dá o resultado quando os cálculos estão corretos. Mas veja, esse método aqui, utilizando o conceito de fatoração, ele me faz chegar no resultado muito mais rápido e de forma fácil. Então você veja, é só eu fatorar a expressão e depois pensar o seguinte, se eu fatorei a expressão agora é essa aqui, a equação é essa. Se há uma multiplicação e dá zero, ou esse elemento é zero,
ou essa expressão é zero. Então, o primeiro resultado, x igual a zero. Segundo resultado, x menos 4 é igual a zero. Isolo o x, jogo o 4 para lá, x igual a zero. Portanto, S, ou seja, conjunto solução, será 0, ponto e vírgula, 4. Então, eu obtive o resultado da minha equação do segundo grau. Certo, pessoal? Aqui termina mais uma aula. A gente vai, na medida do possível, trazer mais exercícios utilizando esse método da fatoração. Lembre-se que já tivemos um exercício quando você tem a ausência do B, você tem o A e o C. Você pode procurar no canal que você tem aí as duas formas de realizar, por Bhaskara e por um outro método de isolar o X, tá? E hoje, e agora, trouxemos esse método para que você também tenha como opção, além da equação de segundo grau resolvida por Bhaskara, quando você tem a ausência do coeficiente C, ou seja, você só tem o A e o B, você pode fazer pelo método da fatoração, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, quero que você continue conosco. Você que ainda não é ainda inscrito, você aperte o botão da inscrição, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que quando tiver uma nova aula você seja avisado. E compartilhe com seus amigos essa aula. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, você pode compartilhar no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube, enfim, você tem a minha autorização para fazer isso, no WhatsApp também. E se você gostou, dê um like, é importante para o canal, fortalece o canal no YouTube, faz ele ser muito mais divulgado, tá certo, pessoal? Eu agradeço a você e até a próxima aula.